Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podei tomar os vossos assentos? Convido a todos para que abram as suas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Seu capítulo é o de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma meditação do versículo de número 32 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 23. Versículo de número 32 a seguir. Está escrito assim, irmãos. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele e diziam: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo-lhe: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo-lhe: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu particularmente, irmãos, acho inaceitável em um culto de ceia falarmos de outro assunto que não seja de Jesus. Eu fico doente. Para mim é inaceitável qualquer outro tema que não seja Jesus. Porque ele é o centro deste culto nessa noite. Nós estamos aqui para lembrar aquilo que ele fez. Nós estamos aqui por causa daquilo que ele fez. Nós estamos aqui porque ele foi ferido. Porque ele morreu a nossa morte e hoje nós vivemos a vida dele. O texto que nós acabamos de ler com os irmãos fala-nos de uma sexta-feira. Sexta-feira conhecido como a Sexta-feira da Paixão. Também conhecido como a Sexta de Páscoa. Durante esse texto e o contexto dele, Jesus já havia sido condenado na noite anterior por dois gravíssimos crimes, porém falsos. O julgamento foi falso, as testemunhas eram falsas, foi tudo uma encenação fajuta, por inveja. Os crimes que eles acusaram a Jesus, a saber, o religioso, blasfêmia contra Deus, e o crime civil, conspiração contra César. Naquela sexta-feira de manhã, manietaram Jesus, amarraram Jesus e levaram Jesus ao patíbulo romano, ao tribunal romano. E Jesus, perante Pilatos, é covardemente condenado.
Pilatos condena Jesus contra a sua própria consciência, contra as evidências e os fatos que eram fracos e fajutos, mas por ser covarde, por querer estar bem com o povo, ele condena Jesus à morte, e morte de cruz. Uma das piores mortes, a morte que era para os piores pecadores e os piores criminosos. Não era só pecadores, eram pessoas criminosas. Essa foi a morte que Jesus foi condenado. Então Jesus sai carregando o lenho cruento pelas ruas de Jerusalém, que estavam lotadas, porque era a festa de Páscoa. A cidade estava lotada, estava cheia. Era um feriado nacional. As pessoas vinham de todas as partes, e as pessoas foram testemunhas de Jesus andando com o lenho maldito e cruento pelas ruas. E as pessoas vaiavam enquanto Jesus derramava o seu próprio sangue, porque ele já havia sido chicoteado pelos soldados romanos. Falta-lhe força enquanto ele carrega a sua cruz. Simão Pedro, que disse para Jesus e prometeu que iria com ele, que se possível até a morte, desapareceu, fugiu. Feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram. Quem está à beira do caminho é Simão, mas não Pedro, Simão Cirineu. E ele é convidado a carregar a cruz de Jesus. Interessante que ele vai para uma festa e um ritual vazio de Páscoa, que talvez para ele nem fizesse tanto sentido, mas ele tem um encontro pessoal com o autor da vida. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar acerca da história de Simão Cirineu, Jesus salvou toda a sua casa, e eles foram instrumentos importantes no ministério de Paulo e na história da igreja cristã, porque eles tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia nós encontramos com o Jesus, autor da vida. Nós não estamos aqui por quem somos, por aquilo que fazemos. Nós estamos aqui esta noite porque um dia ele cruzou o nosso caminho. Nós estamos aqui nessa noite porque o Jesus passou na nossa história. Bendito seja o nome do Senhor. Então, às 9 horas da manhã, Jesus é estendido naquele leito vertical da morte e suspenso entre terra e céu. Ele disse, ele havia falado: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. 2000 anos se passaram e nós temos sido atraídos a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua atraindo, não importa onde você esteja, onde a mensagem estiver chegando, seja aqui, seja nas redes sociais, Jesus ainda pode lhe atrair em amor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que ele foi crucificado, e o interessante desse texto é que do seu lado direito, do seu lado esquerdo, o texto é bem claro, e Lucas é o mais enfático e o mais detalhista acerca deste episódio, deste acontecimento. Vai dizer que eles eram malfeitores. Ele foi contado com os transgressores, ele foi contado com criminosos. Só que entre aquelas 3 cruzes, ele foi crucificado na cruz do centro. Já foi falado aqui nessa noite que ele veio e dividiu a história em 2. Eu quero olhar para esse texto nessa noite junto com vocês e extrair algumas lições do que essas 3 cruzes podem nos ensinar. Quais são as lições que essas cruzes deste dia podem revelar para a nossa edificação e para o nosso crescimento essa noite? A primeira cruz era a cruz do centro. Jesus foi naquele dia, às 9 horas da manhã, crucificado como o pior dos criminosos entre aqueles 3. A cruz do centro era
a cruz de Jesus. Essa é a cruz da tua redenção. Essa é a cruz da minha redenção. Bendito seja o nome do Senhor. Isso tem um significado importantíssimo. Jesus é o grande divisor da história dos homens. Ali há 3 verdades destacadas. A cruz do centro era de um inocente. Era de alguém que não cometeu pecado. De alguém que foi julgado injustamente, por inveja. Mas ele veio para aquela hora. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a cruz da nossa redenção. Essa é a cruz que fez o véu do templo se rasgar de alto a baixo. O véu não foi rasgado de baixo para cima, porque nós não tínhamos condições de reatarmos a nossa conexão com Deus, de modo algum. Mas essa cruz fez com que o véu se rasgasse de cima para baixo, mostrando que Deus abriu um novo caminho e que agora nós temos acesso pleno à sua presença, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Há motivo essa noite para nós glorificarmos ao Senhor. Há motivos essa noite para nós levantarmos a nossa mão e também abrirmos a nossa alma e o nosso coração em reconhecimento e gratidão àquilo que Cristo fez na cruz por nós. Foi essa cruz que fez com que ao meio-dia houvesse trevas. Foi essa cruz que fez os sepulcros se moverem e se abrirem e muitos virem naquele dia de volta à vida. Era a cruz de Jesus. A cruz de Jesus traz uma preciosíssima lição. Ela revela que o mundo está dividido em 2 grupos, não há mais do que 2 grupos. E essa divisão não é entre capitalistas e socialistas. Essa divisão do mundo não é entre direita e esquerda, não é entre Lula e Bolsonaro, não. Não é entre religiosos e ateus, não. Essa divisão é entre aqueles que estão salvos em Cristo e aqueles que estão perdidos em seus pecados. Nessa noite, você faz parte do grupo seleto dos que são salvos em Cristo. Não por sua força, por quem você é, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A cruz não precisa de anexo, nem de adereço, nem de nenhum tipo de ajuda humana. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário te garante a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo está dividido entre aqueles que se arrependeram e os que estão endurecidos em seus próprios pecados. Os que creem e os que zombam. Esses 2 homens crucificados, um de um lado esquerdo e o do lado direito, vão ensinar para nós nessa noite que há possibilidades, há 2 caminhos, há 2 oportunidades, mas que também há um risco muito sério. Vejamos a primeira cruz, a segunda. A primeira foi a do centro, a de Jesus. A cruz da esquerda podemos chamar de a cruz da rejeição. Havia ali um malfeitor, que a Bíblia diz que ele era um salteador, que não se arrepende e é condenado. A cruz da esquerda revela que aquele homem viveu à margem, cometendo diversos tipos de crimes, lesando diversos tipos de cidadãos de bem. Ele era um ladrão. Mas um dia ele foi pego pela lei. Ele era um transtorno social. Ele viveu a vida toda no crime e na marginalização, trazendo prejuízos para muitas pessoas. Mas, na última hora de sua vida,
no apagar das luzes, ele teve um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o Príncipe da Vida. Bendito seja o nome do Senhor. E foi-lhe apresentada uma oportunidade. Foi-lhe dado a condição para o arrependimento, para a mudança de vida. Mas esse homem não se rendeu, manteve o seu coração duro, não se quebrantou, não se humilhou e não se arrependeu. Ao contrário, ele quer que Jesus desça da cruz para salvá-lo. Existem muitas pessoas assim. Eles querem ser salvos do seu próprio jeito e da sua própria maneira. Só que, infelizmente, não é possível. O que ele quer, na verdade, é se livrar não do pecado, mas das consequências. O que esse homem quer? Ele quer só deixar aquele momento de dor. Ele não está arrependido por nada do que acontece. Então, ele não demonstra qualquer tipo de arrependimento, qualquer sensibilidade para rogar a Jesus. Na última hora da sua vida, é apresentada a maior de todas as oportunidades. Ele está perdendo esta oportunidade porque ele está rejeitando o príncipe da vida. Ele está perto de Jesus, ele está vendo Jesus, ele está conversando com Jesus, está recorrendo a Jesus, mas está perdendo a maior oportunidade de sua vida. Talvez conosco às vezes não é diferente. Estamos perto de Jesus, nascemos em um lar cristão, vivemos em um país cristão. Em muitos lares tem Bíblia aberta no Salmo 23, no 91. Você recorre a Jesus, você simpatiza com Jesus, você até acha Jesus um cara bacana, mas você não tem coragem de assumir um compromisso com Ele. Eu te digo esta noite, que se assim é, você está fazendo parte do grupo dos que rejeitam a Jesus. Porque com Jesus ou nós estamos 100% fechados, ou nós não estamos com Ele. Então, aqui é um grande risco, é um grande perigo, o perigo de uma condenação eterna. Existe muita gente que simpatiza com Jesus, que fala com Jesus, que até ora a Jesus, e é aquele relacionamento à distância. Todavia, precisamos assumir um compromisso 100% com Jesus. Esse homem, ele perde uma grande oportunidade. Essa cruz, nós chamamos da cruz da rejeição. De alguém que teve a oportunidade e desperdiçou. E a oportunidade, uma vez desperdiçada, e uma vez que ela passa, uma vez que ela se vai, talvez ela nunca mais volte novamente. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e da nossa alma. E que nós não façamos como esse homem. Existe também agora a cruz da direita, que também tem um salteador. Todavia, nessa cruz, há um salteador, ladrão, todavia ele se arrepende e é salvo. Ele viveu à margem da lei como o outro, cometeu crimes como o outro, foi apanhado e julgado e condenado à morte de cruz como o outro. Só que ele teve a oportunidade como o outro, só que ele não desperdiçou como o outro. Ele abraçou, ele agarrou aquela oportunidade com todas as forças que ele podia. Certamente ele foi impactado, porque se nós lermos Isaías capítulo de número 53, a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelos soldados romanos como uma ovelha perante os seus tosqueadores. Ele não amaldiçoou ninguém, ele não tentou correr do seu propósito, da sua missão. A Bíblia vai dizer que ele marcha para a cruz, como um rei marcha para a sua coroação. Ele não fugiu da sua missão, ele não fugiu do seu propósito. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando ele está naquele momento, os dois estão blasfemando. Num primeiro momento, se você ler todos os evangelistas, relatam esse texto, vão dizer que eles eram ladrões, malfeitores, uns fazem menção que eles blasfemavam. Aqui só diz que um blasfemou. Todavia, eu entendo que de início os dois blasfemaram. Mas ele vai vendo como Jesus se porta. Ele olha para Jesus e Jesus está ali. Em vez de amaldiçoar, em vez de abrir a boca para maldizer daquela situação, ele olha para os seus malfeitores e diz: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E é muito fácil a gente se identificar com Jesus quando Jesus está fazendo milagres. É muito fácil a gente se identificar e entender quem é Jesus quando ele anda sobre as águas, quando ele cura, quando ele transforma. Mas esse homem tem uma fé que talvez eu não tenha, ou talvez ninguém aqui possa ter. Ele consegue enxergar Cristo ferido, sangrando, desfigurado, porque grande foi o sofrimento dele. Ele consegue enxergar Jesus como Senhor. Ele olha para Jesus e fala, olha, ele repreende o amigo dele, para o amigo dele, você não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui. Ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que aquilo ali é o pagamento justo pelo crime que eles cometeram. Mas quando ele olha para Jesus e fala, isso daqui nada fez. Esse camarada é diferente, ele é inocente. Eu consigo ver que ele não é dessa terra, não é desse mundo. E eu consigo enxergar que ele tem um reino. E se ele tem um reino, eu o chamo de Senhor. E ele vira-se para Jesus e fala para Jesus, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus diz para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto nos ensina algumas verdades. Primeiro, salvação não é pelas obras. As obras acompanham o crente salvo, mas não são as suas obras que vão te salvar. As suas obras são para questões de galardoamento. Porque se fosse por obras, como que esse homem seria salvo ali? Na 1/10 hora. E tem gente que fica brava, que não consegue entender quando Jesus fala dos trabalhadores da 1/10 hora. Porque uns chegam na primeira hora, outros chegam lá na última, já quase finalizando. E aí o Senhor daquela obra fala, eu vou pagar para todo mundo. E aí quem chegou primeiro fica aborrecido. E fala, mas como que ele vai receber o mesmo tanto? Ele trabalhou pouco, ele falou, quanto que eu combinei com você? Está aqui o combinado? Se eu sou bom e quero abençoar, o que vocês têm a ver com isso? Irmãos, tem gente que não consegue entender a graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, não é por mérito, não é por obras, é por quem Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, a salvação pode ser alcançada no momento em que se você se volta para Deus. Aquele homem estava no finalzinho de sua vida, no apagar das luzes da sua existência, mas Jesus resolveu salvá-lo. Isso é graça. Ele era ladrão, ele era malfeitor, ele era uma pessoa indigna, era um criminoso condenado, mas aprove ao Senhor salvá-lo. Quem aqui entre nós que não cometeu pecados? Quem aqui entre nós que não temos falhas? Quem aqui entre nós que não cometemos diversos deslizes? E nós somos tão tolerantes conosco, mas às vezes julgamos com tanta pressa o nosso irmão que comete a mesma coisa que a gente comete. Mas a graça do Senhor está aqui nessa noite para lhe dar um banho de dignidade. Nós não vamos participar desta mesa por quem nós somos. O que nos torna dignos de participar dessa mesa é justamente entender o fato de que não somos dignos. Participamos porque Jesus nos dignifica. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação pode ser apropriada imediatamente. Você pode desfrutar dela agora, em um leito de hospital, num CTI de hospital, na hora mais cruenta e crucial da sua vida. Jesus pode olhar para qualquer pessoa, em qualquer hospital, em qualquer que seja a situação, e dizer, tu hoje estarás comigo no paraíso. E nós não temos nada a ver com isso, porque Ele salva quem Ele quer. A graça é dEle, o poder é dEle, quem morreu foi Ele, quem foi ferido foi Ele, e Ele salva quem Ele quiser, da maneira que bem lhe entender. A graça é dEle. Bendito seja o nome do Senhor. A graça é para nós, mas a graça é para quem Ele quiser compartilhar e distribuir. E que Deus salve muito mais ladrões na cruz. Que Deus tenha misericórdia de muito mais
mais pessoas, porque o crente salvo, que tem experiência com o Jesus da Bíblia, ele não se importa, ele quer é que Jesus salve mais e mais e mais, e não importa como, não importa se parece justo ou se não parece, ele quer que pessoas sejam salvas e alcançadas por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero concluir dizendo para você que não importa quem você é, quão longe você tenha andado de Deus, quão profundo você tenha caído, quão desesperada é a sua situação hoje, se você se voltar para Jesus e pedir: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, hoje mesmo Ele pode virar para você e dizer: nessa noite, neste lugar, aí na sua casa, tu estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Que verdade gloriosa! A salvação é uma oferta de Deus, é uma dádiva de Deus que nós não merecemos. Nós a recebemos gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por este presente. Deus te presenteou com isso. Nós estamos aqui essa noite reunidos porque nós fomos presenteados com algo que não merecíamos. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa se apropriar da vida eterna. Que você tenha a certeza que se você morrer hoje, você estará com Deus no paraíso. A vida é frágil. A vida é como poeira. A gente está se esvaindo com este vírus, com este momento que nós estamos vivenciando. Mas Jesus na cruz matou a morte. Ele resolveu a questão da morte. Hoje o cristão, ele vive com ousadia e com a certeza de que se ele viver, ele está com Cristo. E que se sucumbir, Cristo também está do outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. Seja grato ao Senhor pela graça maravilhosa dele sobre a sua vida. Participe desta mesa, sabendo que você não tem condições mesmo, que você é pecador mesmo, mas que Jesus Cristo te dignifica para que você participe desta noite, dessa mesa, neste santo lugar. Deus em Cristo vos abençoe, que você possa a cada dia ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, e que você saiba que o que Ele fez foi por amor, não há mérito algum seu nem meu, os méritos são exclusivos de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite reunidos pelos méritos de Cristo, para celebrar o que Ele fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, reflete ainda hoje nas nossas vidas. Deus em Cristo abençoe a cada um. Obrigado, pastor.